Senhores, bora lá então, ó, continuando aqui, vegetação agora, tá? Vegetação, demografia, urbanização, industrialização do Paraná, beleza? Então, bora lá. A vegetação natural paranaense se encontra bastante degradada com a formação dos centros urbanos e os avanços da agricultura das últimas décadas. Poucos são os locais onde os ecossistemas se encontram em seu estado natural. Então, acompanhe aqui comigo como você precisa interpretar esse textinho aí. Simplesmente o Paraná passou por uma grande evolução, né? Se você for pensar, desde o período, né, das imigrações que acabaram aí atingindo o Paraná, né, de pequenas colônias aí, regiões fundadas por ingleses, como é o caso de Londrina e Maringá, as colônias japonesas, né, bastante numerosas, principalmente em Londrina. Tudo isso no Paraná evoluiu bastante, né? Principalmente com foco na agricultura. Então, a vegetação ela acabou sentindo bastante, né? Então, a gente nota aqui, ó, de 1890, a gente vai ter aí uma imensa maioria, né? 98% do Paraná vai ser aí praticamente intocado, né? A gente nota aqui, ó, esse caminho aqui praticamente feito, né? Esse caminho aqui é exatamente a conexão da população que vivia no Rio Grande do Sul, criando gado, né? Santa Catarina também, criando gado, e levavam para o estado de São Paulo. Eles levavam, então, tocando, e esse era o caminho que eles faziam, né? O caminho de Viamão. Então, logicamente que por onde você tem um fluxo de pessoas, pode ser uma estrada, uma rodovia, você tem o aumento do desmatamento, tá? Então você pode ver que tudo começa em 1890 aí, ó, né, a demonstração de que você tem esse caminho aí que foi inicialmente feito para levar gado, né, carne, couro para o estado de São Paulo, tá? Em 1950, em 1950 a gente já tem aí uma maior abrangência, né, da degradação. Desculpa, pulei 1930, mas você bem pode notar, ó, 1930 já tem um aumento, 1950 continua, e em 1990, olha só, arrebentaram com quase tudo, né? Mas basicamente, se a gente for analisar, digamos assim, que a grosso modo, né, a vegetação aqui do Paraná, a gente tem algumas variações. Então, olha só. Primeiro, aqui no norte, a gente vai ter a floresta estacional semidecidual. E essa nomenclatura, que é bastante complexa, né, ela vai se referir a uma variação entre alguns pontos aí, né, de pouca vegetação, né, mas principalmente é como se fosse uma continuação da Mata Atlântica. Então é uma vegetação bastante grande, bastante intensa, né, com grandes árvores. Lembre-se que chove aí basicamente o ano todo, né? Então é uma mistura de vegetações, tá? Então, por isso esse nome é tão complexo, né? Floresta estacional, ou seja, de estações, mas é porque, principalmente, você vai ter as formações do cerrado, as mais complexas, né? Sendo aí bastante grandes, ou seja, seria o cerrado mais arbóreo, tá? Depois, a gente tem aí ó, esse clarinho que parece que não é nada. Isso aí é a floresta ombrófila mista, ou seja, a chamada floresta ou mata de araucária. Vale a pena a gente lembrar que ela não é homogênea. Pode ver que no próprio nome aí mais complexo dela tem mista, né? Depois a estepe. Pode ver que a estepe, né, que seria a formação aí de campos, ou seja, a vegetação mais baixa, é exatamente, ela coincide com o caminho, então, que se fazia, né, no caminho lá de Viamão, para você sair do Rio Grande do Sul, passar por Santa Catarina, atravessando o Paraná e chegando até São Paulo, né? A vegetação mais fácil de você adentrar, de você se locomover, né? Uma manchinha de cerrados, né? A gente tem a floresta ombrófila densa,
que é exatamente a Mata Atlântica ali na região litorânea, né? Isso acontece também no estado de São Paulo, em Santa Catarina, até no Rio Grande do Sul, né? No Espírito Santo também. Então, uma vegetação aí comum. Então, ó, no litoral a gente sempre tem duas coisas. Ou é restinga, pode ver o matinho ali da praia, né? Ou é um mangue, que é a região então de encontro, né, do oceano com os rios. Você tem então a formação de algumas planícies que são alagadas aí, né, a água paradinha, beleza? E assim como nos outros lugares do Brasil e do mundo também, os mangues são bastante atacados aí no Paraná, principalmente fazendo aterramento, tá? Por quê? Porque o mangue é mal cheiroso, dá muito inseto, vamos solucionar isso, mete terra por cima de tudo, né? Só que você acaba atacando a vegetação aí que é o berçário de peixes, né? Ou seja, uma perda muito, muito grande, um ataque intenso. A floresta ombrófila densa é a Mata Atlântica, pode ver, ó, que bonitinho, né? No Paraná temos também. Depois, a floresta ombrófila mista, a mata de araucárias, né? A região, então, com maior altitude, aí você tem a formação desses pinheiros, que está sempre associado com canela, né? Canela quer dizer a árvore, tá? Então, a araucária, a canela, cedro, né? Sempre bastante comuns aí, né? Mate também, tá? O mate também pode estar aí relacionado com essa região. Ah, mas o que é mate? Mate, cacete, de tomar com tereré, com chimarrão, tá? Ele pode também estar presente aí no meio. Ah, mas aqui não é uma árvore? É uma árvore. Não é de grande porte, mas é. Beleza? Vamos passar aqui bonitinho. Depois, os campos gerais. Campos gerais, meu, campos é campo. Campo, né? Pode ver aí, ó, poucas árvores, né? A gente tem aí uma região, aquela região que eu já mencionei sobre o caminho de Viamão. Então, ó, a expressão Campos Gerais do Paraná foi consagrada por Mack em 48 e a definiu como uma zona fitogeográfica natural, com campos limpos e matas galerias ou capões isolados de florestas ombrófila mista, onde aparece o pinheiro araucária. Então, nessas formações aí você tem os campos, né, mas tem também as matas de galeria. Você bem pode ver a mata de galeria é uma formação muito comum na região do Cerrado. Então, quando você está próximo do rio, você tem a formação da mata de galeria. Então, nessas regiões, você vai ter, próximo dos rios, essas matas de galerias. Nas regiões mais elevadas e mais longe, mais distante aí do rio, você tem a formação desses campos. Assim como a imagem mostra muito bem, né? E daí a floresta estacional semidecidual. Essa floresta, como eu disse para vocês, olha só, é uma vegetação de grande porte, né? Viu região plana no Paraná é o terceiro planalto, tá? E mesmo assim, nem todo o terceiro planalto é plano, bonitinho assim, né? Você também pode ver que o rio forma aí um meandro, né? Rio formou meandro, é região plana, beleza? E aí agora a gente entra na parte de demografia, ocupação do Paraná. Então, olha só, de 1640 a 1853, a ocupação do litoral do primeiro Planalto, né? A fundação de vilas e povoados que deram origem a cidades como Morretes, Antonina e Curitiba. São as cidades aí mais antigas do Paraná. 1854 a 1900, a colonização do norte do estado. Essa colonização aí costuma aparecer bastante em vestibulares, né? Por quê? Porque ela é muito icônica do Paraná. Essa colonização contou com a participação de imigrantes europeus e parceria entre governo e iniciativa privada para colonizar a área. Então, ó, nessa imagem a gente tem aqui, ó, os japoneses aqui presentes, né? E como que se deu essa colonização? Essa colonização principalmente envolveu a Companhia de Terras Norte do Paraná, que é uma empresa que, apesar do nome, é uma empresa inglesa. E daí ela vai criar loteamentos, vai planejar cidades, como é o caso de Londrina, de Maringá. Então, 1901 a 1940, incentiva a colonização por companhias colonizadoras japonesas, surge a agropecuária gaúcha no sudoeste. Os campos gerais são ocupados por imigrantes europeus, né? Então,
Aqui a gente vai ter a atividade, né, cafeeira se desenvolvendo bastante, né? Esses aí devem ser eslavos, né? Mas o que é um eslavo? E o eslavo é uma das etnias que estão dentro da Rússia. Então, tipo assim, ó, se você chegar em Curitiba e falar, "Ô, bom dia, mas ninguém te responder, quer dizer que é todo mundo descendente de eslavo. Eles são meio grossos. Eu tô tentando ajudar eles, tá? Porque eles são bem filho da. Mas enfim, só para vocês terem uma noção, teve uma vez que eu fui para Curitiba e daí eu estava andando lá, eu estava procurando o centro antigo. Eu cheguei e perguntei para 6 pessoas, as 6, nenhuma me respondeu. Ô, você sabe como é que chega no centro antigo? Parecia que eu era invisível. Você ia passar por dentro de mim, sabe? Senti igual naquele filme, Ghost. Ah, E daí, ó, a gente vai ter, de 1941 a 60, a concentração de projetos de colonização no Oeste, Norte, Noroeste e Sudoeste. Londrina, fundada em 1934, Maringá em 47. Então, a atividade cafeeira nessa região norte, né, de Londrina e de Maringá, é exatamente a atividade que vai impulsionar, que vai criar as cidades, né? Não é à toa que se você já foi em Londrina, a gente tem o Catuaí, que é o shopping, que tem como um símbolo dele, né, o cafezinho, o Catuaí, né? E então uma região que foi bastante impulsionada pelo café. Note vocês o ano, ó, de 41 a 60. Esse período aí, no estado de São Paulo, a gente teve a transformação, né? Ou seja, o estado de São Paulo passou a ser industrial, deixou o café de lado. Para onde o café foi? Para o Paraná, né? Ah, tomando o Paraná aí a largos passos, beleza? Então, ó, bem pode ver a propaganda aí para você ir para o Paraná. Então, a Companhia de Terras do Norte do Paraná, é aquela companhia inglesa que eu havia dito. Né? Então, você bem pode ver, tem escritório em São Paulo e em Londrina. Ou seja, está vendendo terras roxas de alta qualidade, vendas a prestações em pequenos e grandes lotes. Né? Olha lá embaixo, outra chamadinha, ó, estrada de ferro, ótimas estradas de rodagem. Ótimas estradas de rodagem é mentira. Então, imagina os carros da época, você andando na Terra Roxa, chovendo o ano todo, né? Mentira, mentira. Essa parte é mentira. Né? A estrada de ferro é verdade. Então, ó, cidades como Londrina, essa é a cidade de Londrina, o mapa inicial, né, projetado aí pela Companhia de Terras do Norte do Paraná, você tem uma cidade muito bem planejada, né, ó, quarteirõezinhos quadrados e tudo mais, e realmente andar no centro de Londrina, meu, é muito fácil. Complicado é quando você sai do centro, que aí a casa cai bonito, né? E a gente tem, ó, essa composição que é a que sobrou então desse centro planejado aí de Londrina. Você pode ver que nas laterais aí você já não tem mais essa formação no quadradinho aí bonitinho, né? E a gente tem também um outro exemplo, ó, Londrina, essa aí é a igreja matriz, ó. Construíram a igreja matriz de Londrina, que bonita, tal, né? A companhia a Companhia de Terras Norte do Paraná meteu uma bela de uma praça aí, né? E acontece que essa praça tem um desenho da bandeira inglesa. E simplesmente acontece o seguinte, ó, por ela ter esse formato, a Igreja Católica não curtiu muito. Por quê? Porque a Inglaterra passou por um grande período ali de briga, né? De protestantes e católicos e assim por diante. E daí, como resultado disso, você tem essa imagem aqui que é muito bonita, né? Tá vendo aqui a Igreja Matriz de Londrina? Realmente ela é muito bonitona e tal. E olha aqui a praça. Vocês já viram uma igreja que é virada de lado para a praça? Tipo assim, sai daqui, praça. Opa, deixa eu só voltar aqui. Então ela não é voltada de frente para a praça. Por quê? É como se fosse um protesto da Igreja Católica contra essa bandeira da Inglaterra aí. Você pode falar, mas isso não é a bandeira da Inglaterra? Lógico que é. Lógico que é. Né? E principalmente devido à formação da cidade, o nome da cidade, Londrina. Por que Londrina? É uma referência direta a Londres, né?
E a Igreja Católica não teve a menor dúvida, mano. Ó, meteu à frente da matriz sem olhar para a praça. Ah, deixa esse negócio de inglês aí, né? É até estranho, é difícil para você entrar nessa igreja. E daí a gente tem Maringá, né? Maringá também é uma cidade planejada, né? Você bem pode ver aí, sei lá, parece tipo um camaleão, né? A cidade parece até as patinhas dele, ó. E você tem uma diferença que Maringá, essa é uma imagem atual, um projeto atual de urbanização, e Maringá você pode ver, ó, inicialmente aqui e agora atual. Você pode ver que o restante da cidade é todo planejadinho, ó, os quarteirões todo quadradinho, né? Eles tentam fazer tudo quadradinho, mas seguiu-se então esse planejamento. Por isso, exatamente, a cidade de Maringá vem evoluindo com mais facilidade que a cidade de Londrina. Muito embora a cidade de Londrina esteja melhor localizada, né, mais próximo de São Paulo. Pesquisas de fluxos aí, de ligações telefônicas, transações bancárias e assim por diante, demonstram que tanto Maringá quanto Londrina estão muito mais conectados com o estado de São Paulo do que com Curitiba, né? E por que que Maringá está, digamos assim, mantendo uma evolução um pouquinho mais acelerada que Londrina? Principalmente porque Londrina vai ter aquela questão do planejamento urbano, de não seguir o planejamento urbano, né? Então, por exemplo, para você criar uma indústria, uma empresa em Maringá ou em Londrina, aquela questão do aeroporto, né, de você não conseguir colocar os mecanismos para pouso e decolagem por instrumentos em Londrina, acaba influenciando bastante. Tanto é que uh, sempre os candidatos, os prefeitos de Londrina e tudo mais, eles sempre apresentam um projeto para o aeroporto e coisas do tipo, né? Acontece que esse projeto quase nunca sai do papel, porque as áreas que eles escolhem ou não podem, ou estão interditadas e assim por diante. Beleza? Ou seja, a importância do planejamento urbano, né? As etnias aqui dentro do Paraná. Então, olha só, Maringá, a gente vai ter uma boa quantidade de árabes e de japoneses. Rolândia, Cambé, tem uma grande quantidade de alemães, principalmente a UEL pesquisa muito, né, sobre a relação desses alemães com o que aconteceu no período do nazismo e assim por diante, né? Se quiser aprender a falar alemão, meu, Londrina é um prato cheio. Por quê? Porque tem professores e professoras aí das cidades do entorno, né? Tipo assim, aquelas tiazinhas bem antigas, sabe? Falam um alemão top mesmo, né? E Londrina também tem a presença aí de árabes, né? Um pouquinho menor, mas uma grande presença de japoneses, né? Você bem pode ver ó, que Uraí, Açaí, todas essas cidades aí com grande presença de colônias japonesas. E daí a gente tem também ó, poloneses, né? Como Ivaí, Irati, enfim, mais algumas outras cidades. A gente tem também ucranianos, né? Tem uma grande presença de ucranianos formando colônias, cidades, né? Pode ver, Pato Branco, né, que ficou bastante famoso no Brasil quase todo, tem uma colônia de ucranianos bastante grande, né? E quando a gente olha exatamente ali para a região de Curitiba, você nota o seguinte, ó, árabes, italianos e poloneses, né? A região de Ponta Grossa tem bastante árabes, temos também alguns ucranianos, poloneses também em Ponta Grossa, né? Então, você nota que a parte norte tem alemães e japoneses, né? Mas já na parte sul você tem uma mistura maior. Mas principalmente o fato que é notável é o seguinte: a população negra no Paraná é bem pequena, bem pequena. Não sei se vocês andaram acompanhando, né? O caso da vereadora eleita em Curitiba, já sofrendo diversos ataques racistas aí,
né? Na região sul do Brasil, o racismo é muito mais intenso. Por quê? Porque a população branca europeia é muito maior, né? E nós, como brasileiros, temos, né, uma grande experiência nessa ideia do racismo velado. Né? Fala, imagina, ninguém tem preconceito. Tá bom. A urbanização, então, ó, ocorre de forma lenta entre 1950 e 70. A população se concentra em pequenas propriedades rurais características do imigrante europeu. Então, boa parte das cidades do Paraná acaba se desenvolvendo dessa forma. São colônias tipo, fechadas, aí elas vão se abrindo, né? Mas principalmente na década de 70, 50 a 70, que o Paraná vai ver um grande crescimento, né? Principalmente urbano, muito relacionado à safra e à produção de café. Então, ó, padrão se altera com o desenvolvimento da agricultura comercial a partir de 1970. Plantio de soja mecanizada, plantio da soja e mecanização levam os pequenos proprietários a venderem suas terras e comprar propriedades maiores nas frentes pioneiras, né, norte e centro-oeste do estado. Então, logicamente, isso vai trazer uma transformação. A mecanização acaba reduzindo, né, as poucas colônias que estavam sobrando lá no Paraná e a população acaba indo morar na cidade, o que acaba aumentando um pouco a concentração de terras, né, e aumentando, consequentemente, o tamanho das cidades. A mecanização, nesse caso, ela tem um papel fundamental, que é você leva o trator para as propriedades que você tinha muita gente trabalhando manualmente, eles acabam perdendo o emprego e uma das poucas opções é ir para a cidade, né? Então essas colônias aí, ó, que acabaram dando origem a algumas cidades no Paraná. E principalmente elas vão ser atingidas de modo direto, né, as menores, com o processo da mecanização. Beleza? Então, olha só, o Paraná tem uma produção rural bastante mecanizada, bastante mesmo, né? Você pode ver ali ó, no fundo tem os silos, né? E com certeza isso aqui deve ser da cooperativa, né? A Coamo, que é muito forte no estado do Paraná, né? E daí, ó, uma imagem de Londrina, a região central de Londrina, que é uma das regiões mais verticalizadas do mundo. Poucas cidades possuem tantos prédios assim na região central da cidade. Né? Você bem pode ver que Marília, por exemplo, tem prédio, mas não tem desse tanto aí. Né? E tudo localizado na região do centro. Inclusive, essa imagem o cara tá indo para pousar o avião, né? E você pode ver que o aeroporto fica meio que para a lateral da cidade. Só que mesmo assim, perto do aeroporto tem alguns prédios, de pequena parte, mas tem prédios, tá? Cadê o próximo? Ah, tá. E aí os ciclos econômicos, né? Que vão acabar impulsionando aqui a ocupação de todas as regiões do Paraná. O primeiro ciclo é o ciclo da erva mate. Então, a atividade industrial paranaense inicia em 1820 com a extração da erva mate no litoral. Erva mate mesmo, de tereré, de chimarrão e assim por diante. Né? E até para fazer chá, chá mate. Né? Durante muito tempo foi a principal atividade do Estado e possibilitou a formação de cidades no primeiro Planalto, em especial na região de Curitiba e também o surgimento da classe média urbana. Você mais? Olha só, né, a galera colhendo então aí as folhas e tudo mais para deixar um jeitinho para fazer principalmente chá, né, de erva mate. Na década de 20, devido às medidas protecionistas da Argentina, principal consumidor, a erva mate entra em crise. Então, principalmente os produtores para tereré, né, para chá, para qualquer coisa, para tereré, desculpa, tá? Na verdade, para chimarrão. Os argentinos tomam muito mesmo. Então, essas medidas protecionistas elas acabam quase que liquidando essa produção do Paraná. Né? E você bem pode ver que é uma produção, né, pequena, fraca, gente do céu, vai viver vendendo erva mate para os outros. Deixa eu só ver se eu passei aqui, erva mate, ciclo do café. Depois disso, a gente vai ter o ciclo do café em 1920,
né? Mas foi somente com a descoberta da terra roxa no norte do estado que a lavoura recebeu um impulso significativo, despertando o interesse de mineiros e paulistas. Por isso que eu tiro sarro, principalmente de quem mora no norte do Paraná, porque eles são preconceituosos com paulista. Ah, racista? Também. Mas principalmente eles são preconceituosos com paulistas. Você pode ver que a galera do Paraná tem alguns que colocam adesivo do Paraná, da bandeira do Paraná no carro. Né? Fala, gente, mas pra que isso? O estado tão mais ou menos nesse, né? Já pensou se a gente fosse assim? Tá colocando adesivo do estado de São Paulo no mundo todo? Mas enfim, então a gente vai ter aqui no estado de São Paulo se desenvolvendo, o estado de São Paulo não, desculpa, o estado do Paraná, principalmente a parte norte, se desenvolvendo de modo muito intenso devido à lavoura do café. Então, o estado de São Paulo se retira do café e ele vai pro Paraná, beleza? Por quê? Por conta das terras roxas e tudo mais, né? Então, o ciclo do café foi responsável pela colonização do norte paranaense, gerou recursos financeiros para o financiamento da urbanização e da criação da infraestrutura de transporte, comunicação e energia no Paraná. Então, note vocês que enquanto o Estado de São Paulo bateu o olho, analisou que o café poderia ser uma grande furada, o Paraná foi com tudo para cima do café. Né? E uma coisa que é interessante, que é notável, ó, você nunca vai ver uma estrada de ferro assim no estado de São Paulo. Né? Por quê? Ó? Ela é muito íngreme dos dois lados, tá vendo? Passa só a ferrovia aqui no meio dos lados, já tem café para tudo quanto é lado. Por que você nunca vai ver isso no estado de São Paulo? Porque isso aí é terra roxa. Então, a terra roxa, como eu disse para vocês, quando você compacta ela, ela fica muito mais resistente, né? Isso eu sei porque eu fui estagiário da geologia. Eu tenho um artigo publicado que se chama Comportamento de estacas de médio porte em solo colapsível da região de Londrina. Eu nem coloco isso aí no meu currículo, porque foi a única publicação que eu fiz de geologia. Mas, enfim. Então, a gente vai ter o início do ciclo da soja. A partir, a partir da valorização da cultura da soja no mercado internacional e a geada negra de 75, que praticamente dizimou as plantações, a produção do café foi gradativamente substituída pela soja, deixando de liderar a produção do mercado nacional. Então, ó, a gente vai ter uma geada em 75 que, vai limpar o estado, a parte norte, né, do Paraná. Então, o que que acontece? O café ele não é resistente às geadas. Se tiver previsão de uma geada em uma região que se produz café, minha Nossa Senhora, a galera põe fogo aí no meio das ruas do café e tudo mais para ver se dá uma aquecida, para ver se não congela tudo. E acontece que em 75 teve uma geada muito forte. Então, a geada traz catástrofe para a economia nacional. Para a economia nacional, você bem pode ver que é o Diário do Paraná, né? E o maior produtor de café nesse período aí, pode ver aqui no jornal, ó, 20 de julho de 1975, o Paraná se acha tipo um país à parte, né? Chega a ser engraçado. E então a gente vai ter essa mudança a partir de 75 para soja. A soja vai finalizar o impulso para a modernização das cidades, da agricultura e tudo mais, né? Então notem vocês que o Paraná, que o governo paranaense, a população paranaense, fica um tanto quanto desesperada ao ver a região centro-oeste produzindo tanta soja assim. Né? Por quê? Porque senão vai sobrar o quê para o Paraná? Né? Se você tem na região centro-oeste, se você construir ferrovias mais eficientes, né, na região centro-oeste, a região centro-oeste é muito mais próxima, por exemplo, da Europa. Né? As terras, o trabalhador, tudo mais é mais barato na região centro-oeste. Né? Então, olha só, a modernização da agricultura, a agricultura do Paraná passa a se tornar uma agricultura moderna, que tem como características, ó, grande uso de tecnologias,
Maquinário e sementes geneticamente modificadas, tá? As máquinas não são geneticamente modificadas, estou parecendo, mas não é. As máquinas são bastante modernas. Monocultura, principalmente soja, trigo e milho. Você até pode achar estranho, falar, como assim monocultura? Monocultura, você falou três. É que nas regiões que eu tenho a produção de soja, é praticamente só soja. As regiões de trigo, só trigo. As regiões de milho, só milho. Só para que você entenda, no estado de São Paulo, por exemplo, a produção de milho ocorre praticamente no estado inteiro, né? E a gente tem aqui produção de laranja e outras coisas, então tudo misturado. Tá? No Paraná, não. No Paraná, o cara trabalha com determinado produto em uma região, é aquele produto. Né? Produção destinada para exportação, esse é um outro fato importante também, porque a produção do Paraná, assim como do Centro-Oeste, ela não é voltada para o interior. E isso dá uma demonstração para a gente de por que é tão modernizada e tudo mais essa produção. Né? Ou seja, o foco é fora. Então, para você produzir e exportar, o custo tem que ser pequeno. Então, vale a pena você investir em modernização e diminuir o número de trabalhadores manuais, braçais, dentro do seu processo. Então, a produção, já li isso aqui, então, a pouca mão de obra e mão de obra especializada. Então, a pouca mão de obra que continuou no Paraná, ela é bastante especializada, de tratoristas, de mecânicos e assim por diante. Esse restante, o que, que acontece? Eles acabam indo principalmente para a região centro-oeste, né? Então, quem concorre com o Paraná hoje, na verdade, são tipo assim, os netos e tudo mais dos primeiros habitantes aí do Paraná. Então, só para que você tenha aí, ó, uma ideia da produção agrícola do Paraná, ó, feijão, Paraná, primeiro produtor do Brasil. Milho, segundo. Soja, segundo. Aveia, segundo. Cevada, primeiro. Trigo, primeiro. Né? Cana-de-açúcar, quinto. Né? Que a cana-de-açúcar é complicado. O estado de São Paulo arrebenta, a região centro-oeste também é muito forte. Mas, enfim, o que, que eu quero que você observe disso? É, com o estado do Paraná sendo uma região não tão grande assim, como a gente viu a região de Curitiba e tudo mais, com elevada altitude, você tem a redução das possibilidades aí de alguns plantios. Então, a terra que sobra é muito eficientemente utilizada, tá? Então, a produção agrícola no Paraná, ela é moderna. Nossa, eu ia ter diminuído isso, não diminuí. Eu devo estar na frente aí do começo. Então, ó, há no Paraná sede de importantes cooperativas agropecuárias, entre as quais a Coamo, de Campo Mourão, e a Cocamar de Maringá. Então, meu, no Paraná é quase tudo dessas duas aí, tá? Então, ó, só para que você veja aqui alguns exemplos, né? Então, ó, a refinaria, né, Getúlio Vargas em Araucária, essa primeira imagem, depois a fábrica da Renault Nissan em São José dos Pinhais. Essa fábrica aí, os caras tinham pensado de abrir ela em São Paulo, não ganharam nada em São Paulo. O que eles fizeram? Foram lá para a região próxima de Curitiba, ganharam terreno, ganharam dinheiro, ganharam acho que 20 milhões de dólares para pagar em 20 anos com quase zero de juro, né? Então, por isso, lógico, a Renault foi com força. A Coamo, né, que é uma das maiores cooperativas aí da América Latina, né? Então, olha lá, a maior, na verdade, né? Não é uma das, é a maior, com sede em Campo Mourão. O Boticário de São José dos Pinhais, essa empresa também do Boticário queria abrir no estado de São Paulo, o estado de São Paulo não deu a menor moral, os caras foram para lá. Você até pode ficar pensando, nossa, então o estado de São Paulo deu bobeira. Não, essa aí é a guerra dos lugares, né? Então, as vantagens que o Paraná, por exemplo, pode gerar são muito maiores que a do estado de São Paulo. Então, é normal, pode ir mesmo, né? Então, apesar de na década de 60 o Brasil recuperar o crescimento no setor, é São Paulo que vê o seu parque industrial crescer, enquanto o Paraná passa a se fornecer, a ser fornecedor de matéria-prima agrícola. Tá vendo? Machuca eles. Por isso que eles não gostam tanto do estado de São Paulo. Em 1962, com a instituição do Banco de Desenvolvimento do Paraná, né, o governo passa a financiar a estrutura de qualquer empresa que tivesse vantagem competitiva. Ou seja, eles já começam a guerra dos lugares. Né? Em 71 é criada
a SIC, Cidade Industrial de Curitiba. 5 anos depois, o Paraná passa a ser um estado industrial e não mais agrícola. Então, logicamente, que ações como aí a abertura da Klabin, de papel, celulose, tudo mais, imensa do setor, tá? Uma gigante do setor de exportação aí para o mundo todo. Ah, mas exporta o quê? A celulose é como se fosse a matéria-prima para você fazer o papel, né? E eles vão extrair essa celulose de onde? A Klabin vai ter grandes produções aí silvicultoras, né? Ou seja, você tem o remanejamento, você planta ela, espera crescer, corta e planta outra no lugar e assim por diante. Então, empresas como a Klabin, a Volkswagen, né, mais uma refinaria aí, estão bastante relacionadas com essa ideia de industrialização do Paraná. Então, no começo da década de 90, chegam as indústrias automobilísticas ao Estado, graças aos incentivos fiscais dados às empresas pelo governo, tá? Né? Tá errado isso aí. E daí, só para que você entenda, né, como que está dividido o Paraná. Então, a gente tem a divisão aí nas regiões, né, do Paraná. Você pode ver o RMC, que está com o vermelhinho aqui, ó, 146,698 bilhões de reais. É a região metropolitana de Curitiba. Lógico, ela é a mais forte, né? Seguida aí de muito perto pelo Norte Central, né, 61,734 bilhões, aí a produção dessa região que vai englobar, né, cidades de Londrina e Maringá, beleza? Então, depois disso a gente tem o Centro-Oriental, é isso? Não, não, é ali, ó, a região Oeste, né, que vai estar com Foz do Iguaçu, né? Então, essa é a divisão, a composição básica da economia do Paraná. Você pode ver que é bem concentrado na região metropolitana de Curitiba. E aí, o mapa da industrialização, né? Então, o crescimento do pessoal ocupado na indústria de maior intensidade tecnológica e participação em porcentagem no crescimento, de 90 a 2013. Então, você bem pode ver, ó, a região de Curitiba continua dominando, seguida bem de perto aí pela região de Londrina e Maringá. Beleza? Então, senhores, ó, matamos tudo isso. Missão quase impossível. Tô todo dolorido aqui. Então, ó, muita sorte para vocês, tá? Logicamente, sorte é só uma característica. Eu sei que vocês vão estudar. Esforcem-se, vale muito, muito a pena esse esforço de vocês, tá? Espero que vocês, no ano que vem, estejam aí tirando sarro nos paranaenses, tá bom? Beijão, bons estudos aí, até mais. Tchau, tchau.